Oi gente, tudo bom com vocês? Acabamos de sair do mês de setembro e, como todos sabem, foi um mês de campanha de prevenção ao suicídio, mais conhecido como Setembro Amarelo. Por isso eu vim trazer esse vídeo para dar visibilidade para uma pauta que não é tão trazida, que não é tão discutida dentro das campanhas de Setembro Amarelo, que é o suicídio entre LGBTs, que é uma coisa muito específica e muito presente, infelizmente, na população LGBT, que é o índice de suicídios, que é muito alto, e o índice de pessoas com problemas de saúde mental, justamente por causa do preconceito que a gente enfrenta, enfim. Meu nome é Rafa Henrique, falo de Manaus, Amazonas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do É do Vale. Bom, primeiro de tudo, muitos devem estar se perguntando, por que falar sobre suicídio entre LGBTs? Por que isso merece uma conversa especial? Por que isso muitas vezes não é englobado nas conversas sobre suicídio de uma maneira geral? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já sentimos aquela sensação de deslocamento, aquela sensação de não pertencer a determinado espaço, aquela sensação de estar sobrando, sabe, em algum lugar, na escola, na igreja, no grupo de amigos, ou muitas vezes até mesmo na própria família. Mas imagina que essa sensação de deslocamento seja algo constante. Seja algo que você vivencia, que você sente dia após dia, por algo que você não pode mudar e que você não pode escolher, por algo que faz parte de você e que faz parte da sua essência e que veio ao mundo com você, dentro de você quando você nasceu. Imagina que essa sensação de deslocamento seja gerada por isso, por algo que tá com você, que muitas vezes você sabe disso ou não, mas não quer assumir, não quer admitir ou então não quer aceitar. Muitas vezes achando que isso vai sacrificar sua paz na escola, ou até mesmo a sua aceitação entre os seus amigos, ou muitas vezes até com medo de ser expulso de casa ou de sofrer rejeição da própria família. Bom, imaginou tudo isso? Bem-vindo então à vida de um jovem LGBT. Desde crianças, nós somos ensinados a nos esconder. Nós somos ensinados a nos odiar. Nós somos ensinados a ter vergonha de ser quem a gente é, de amar quem a gente ama, de amar uma pessoa do mesmo sexo, ou então de querer mudar o próprio sexo, ou então de não se identificar nem no sexo masculino ou no feminino. Nós somos sempre, desde pequenos, ensinados a nos inferiorizar. Somos ensinados que somos uma vergonha para as famílias. Somos ensinados, somos educados desse jeito, somos criados dessa forma. E isso é prejudicial porque muitos LGBTs crescem acreditando nisso. E isso prejudica muito a saúde mental da população LGBT como um todo. Eu digo como um todo, mas não querendo deixar de levar em consideração que cada LGBT sofre preconceito de um jeito diferente. O preconceito que um gay branco da classe média, loiro, de olhos azuis, padrão de beleza e heteronormativo sofre não é o mesmo preconceito que uma travesti lésbica negra sofre, entende? Então são preconceitos diferentes, são camadas diferentes, são vivências diferentes. Porém, somos todos afetados pela homofobia, pela lesbofobia, bifobia, transfobia, whatever. Isso resulta em quê? Num fenômeno chamado de minority stress, estresse das minorias. O que é isso? É uma teoria que os psicólogos e psiquiatras defendem de que minorias sociais, ou seja, pessoas que sofrem preconceito, mulheres, negros, LGBTs, no caso que eu tô abordando aqui, né, apresentam com mais frequência problemas de saúde mental derivado desses preconceitos. E as pesquisas feitas a respeito desse assunto só fortalecem mais e mais essa teoria, pois elas indicam que LGBTs pensam 3 vezes mais em suicídio do que a população de heterossexuais cisgêneros. E também tem 5 vezes mais chance de tentar. E se você conversar com uma pessoa LGBT, mas conversar mesmo, procurar saber a vivência, a experiência e tudo mais, você vai entender por quê. É uma vida inteira de não aceitação, de rejeição, de estigmatização, de imoralização, inferiorização e muito mais. Isso fora, né, da comunidade LGBT, no meio dos heterossexuais, cisgêneros, e muitas vezes até mesmo dentro da comunidade também existe preconceito. Porque, querendo ou não, nós todos crescemos sendo educados para sermos homofóbicos. Todos nós. Nós crescemos acreditando que a gente é aberração, sabe? E muitas vezes muitos LGBTs acreditam nisso e não se desconstroem dessa ideia, sabe? Muitos LGBTs praticam com os outros o que praticaram com eles, sabe? Muitos LGBTs jogam preconceito pro outro. Muitos LGBTs então não se sentem confortáveis na comunidade LGBT por serem discriminados muitas vezes por serem negros, por serem gordos, por serem indígenas,
por serem afeminados, por serem de baixa renda. Enfim, existe preconceito também entre os LGBTs. Não é porque você é LGBT que isso vai te livrar de ser machista, de ser racista, de ser até mesmo homofóbico. Muitos LGBTs são isso. E isso porque a gente cresce acreditando nisso, a gente cresce sendo educado. Só que o movimento LGBT tá aí pra promover a desconstrução dessa educação. E muitos LGBTs, né, muitos gays, lésbicas, bi, trans, etc., não se desconstroem disso, sabe? O movimento LGBT tá aqui pra propor realmente isso. Propor a desconstrução dessa educação que só traz prejuízo. E essa reascensão do conservadorismo só tá colaborando para piorar essa situação. Vocês têm noção do quão prejudicial é para a população LGBT ter um presidente que fala que filho gay é falta de porrada ou que seria incapaz de amar um filho homossexual? Vocês têm noção do quão prejudicial é ter a reascensão dessa normatização desse tipo de discurso de ódio disfarçado de opinião política? Então, isso também colabora muito para que as famílias que são preconceituosas continuem oprimindo seus filhos LGBTs. E isso é um problema. Isso também é um fator que colabora muito com a teoria da Minority Stress. E um outro estudo feito pelo projeto The Trevor Project, que é o projeto que mais se empenha na prevenção de suicídio de LGBTs especificamente, mostra que ter um adulto que te apoie e te acolha do jeito que você é, reduz em 40% as chances de um adolescente ou de um jovem LGBT cometer o suicídio. Reduz 40% a chance de uma tentativa acontecer. Sabendo de tudo isso, né? Sabendo da situação que os LGBTs se encontram em relação ao suicídio, em relação aos problemas de saúde mental, o que fazer para prevenir isso? O que fazer para prevenir suicídio não só de LGBTs, mas de qualquer pessoa? Porque a pessoa que pensa em suicídio, ela nem sempre vai chegar para você e falar, eu quero me matar. Tem muitos sinais que passam despercebidos. E aqui vão alguns desses sinais. Eu vou listar 4 aqui. 4 sinais que muita gente simplesmente não percebe. Sinais que não são óbvios, sabe? Sinais que você tem que prestar atenção se você realmente se importa com a vida das pessoas ao seu redor. Preste atenção nesses sinais e espalhe esse conhecimento. Compartilhe esse vídeo, inclusive. Já deixa logo o seu like. E espalhe esse conhecimento a respeito disso para que mais e mais pessoas fiquem sabendo. Um sinal que você deve se atentar são frases indiretas sobre suicídio. Frases como, vocês ficariam bem melhor sem mim, ou então, eu só queria sumir para sempre e nunca mais voltar. Esse tipo de frase é uma coisa para ficar atentado, sabe? É uma coisa para você ficar alerta. É uma coisa que você deve prestar atenção. Outra coisa que você deve ficar atento é se a pessoa tá agindo como se ela estivesse se despedindo. Se ela tá revisitando, por exemplo, amigos de infância que ela não vê há muito tempo. Se ela tá se desapegando de coisas que tivessem muito valor pessoal, sabe? Sei lá, um brinquedo da infância. Se ela chega e simplesmente dá pra uma criança qualquer, ou joga fora, ou queima. Reassistindo séries, programas antigos que ela gostava. Ou então se ela falasse mesmo com um tom de despedida. Se a pessoa fala com um tom de despedida nas conversas e você percebe isso, é também outra coisa pra ficar bem atento. Outra coisa que indica muito é a pessoa comprar materiais suspeitos. Se ela tá comprando remédios que ela não precisa tomar, ou então comprando em quantidades exageradas, ou então, sei lá, comprando uma arma, esse tipo de coisa, sabe? Isso é outra coisa pra se atentar. Outra coisa que muita gente não percebe, que deve ser assim, foco de atenção, é quando a pessoa demonstra uma calmaria repentina depois de um momento de crise. Como assim? A pessoa tá em crise, tá naquele momento assim muito difícil, muito mal, chorando e tudo mais, e do nada ela diz pra você que tá bem. Do nada, sabe? A pessoa fala que tá bem e que tudo se resolveu e que nada disso que ela chorou tem que voltar à tona, tem que ser conversado de novo. Os psicólogos dizem que geralmente quando a pessoa faz isso é porque ela já tomou a decisão dela, ou então tá em processo de tomar. Só que ela não quer mostrar isso pra ninguém, sabe? Ela não quer preocupar as pessoas. E como você pode ajudar se você prestou atenção nesses sinais, você observou algum desses sinais? Primeiro de tudo, conversa. Tente conversar com a pessoa sem parecer invasivo, claro. Não fala pra pessoa não chorar, sabe? Deixa ela chorar, porque choro é uma expressão do que ela tá sentindo, sabe? Oferece um ombro pra ela chorar. Ao invés de falar pra ela não chorar, oferece um abraço, um ombro. Tenta, sei lá, sair com ela ou essas coisas. Tenta conversar, tenta fazer a pessoa se abrir com você pra mostrar pra ela que ela não tá sozinha. E se a pessoa não quiser, mesmo se você se oferecendo conversa, se a pessoa não quiser se abrir, essa vontade da pessoa também tem que ser respeitada. Não chame ela de ingrata por causa disso. Porque pensamento suicida é uma coisa muito pessoal. Não é todo mundo que tem facilidade pra se abrir sobre isso com qualquer um, ou até mesmo com os amigos mais próximos. Então se a pessoa não quiser se abrir com você, não a julgue. Isso só vai fazer ela se sentir
culpada, isso só vai piorar a situação. Ofereça a sua conversa, seu ombro. Se ela recusar, apenas respeite e tente convencê-la a procurar ajuda. Se essa pessoa aceitar a sua ajuda, a sua conversa, acompanhe a pessoa. Pergunta como ela tá, se ela tem apresentado melhoras e se ela precisa de mais alguma coisa. Sempre tenta conversar, tenta manter contato com aquela pessoa pra ver se ela apresenta progresso, se ela apresenta recaídas. E se você sente que a pessoa realmente precisa de algo mais profissional, outra coisa que pode ajudar bastante é você ajudar a pessoa a procurar ajuda. Não só encorajando ela a procurar ajuda, mas você procurar também. Procurar números de psicólogos, procurar contatos, procurar preços, ou então procurar por serviços gratuitos de atendimento psicológico na sua cidade ou na cidade mais próxima. E se você estiver em um momento de crise, você pode ligar gratuitamente por 188, que é um número destinado às pessoas que estão em crise e pensando em suicídio, precisam de alguém para conversar. É gratuito, é nacional, é 24 horas e vai ter uma pessoa lá do outro lado da linha disposta a conversar com você, profissional, feito justamente para te atender, treinado para te atender. É isso, procure ajuda, não sinta vergonha. Não tenha medo de ser julgado e principalmente não julgue quem procure ajuda. Caso você não esteja precisando, não julgue quem precisa. Outra coisa que pode ajudar bastante é você tentar proteger a pessoa. Se livrar dos remédios que você sabe que ela não precisa, que você sabe que ela comprou com aquelas intenções, com aqueles pensamentos de suicídio. Se livrar desses remédios, esconder objetos cortantes e essas coisas, sabe? Proteger a pessoa de qualquer tentativa que ela possa vir a ter. E tente protegê-la como você puder proteger. E o mais importante de tudo, não julgue e nem compare sofrimentos. Não fique com aquele discurso ridículo, tipo, tu tá querendo se matar, mas tu tem comida na mesa, mas tu tem um teto sobre a cabeça, tu bebe água, minha avó passava fome, nem por isso se matou. Não faça isso, isso vai fazer a pessoa se sentir ingrata, isso vai fazer a pessoa se sentir culpada, isso vai piorar a situação, isso não vai ajudar, isso só vai fazer a pessoa se sentir pior. Então não julgue e nem compare sofrimentos. As pessoas sofrem diferentemente, níveis diferentes, por motivos diferentes e não podem ser menosprezadas. O sofrimento delas não pode ser menosprezado por causa disso. Não seja babaca com essa pessoa em ficar falando esse tipo de coisa. E é isso, eu espero ter informado vocês, espero ter ajudado vocês a como identificar esse tipo de coisa, como prevenir esse tipo de coisa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo porque é importantíssimo falar sobre suicídio no meio LGBT. Espero ter ajudado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Beijo!